Fala aí, pessoal! Eu sou Sandro Calef, apaixonado por aviação, e hoje aqui eu vou trazer para você nesse vídeo como que eu organizo essa belezura dessa estante aqui de miniaturas do Hangar Calef. E vou explicar para vocês como é que eu separo, dividido dentro da minha organização mental, a distribuição dessas miniaturas nessas prateleiras, nessa estante que é exclusiva, própria, para poder armazenar as miniaturas da coleção do Hangar Calef, e vou falar também sobre a planilha virginiana de coleção do Hangar. Que muitas vezes as pessoas perguntam: que planilha é essa? Como é que você faz para organizar isso tudo? Como é que você sabe o nome de todos esses aviões? É isso que eu vou trazer para vocês. Vou fazer um breve panorama de como é essa coleção de miniatura aqui no canal, né? Vocês não vão ver muito a minha cara, vocês vão ver mais imagens e explicando o que é a organização dessa coleção, como é que eu faço essa organização. E para fechar com chave de ouro, vem ela, a planilha virginiana de coleção do Hangar. Então bora parar de enrolação, solta a vinheta, bora lá! Bom, organizar uma coleção de miniaturas de aviões pode ser uma atividade muito divertida e gratificante, tá? E eu vou dar algumas dicas para vocês em relação a como montar, né? Então eu escolho um sistema de classificação que você pode organizar igual vocês estão vendo aí no vídeo, suas miniaturas por tipo de avião, comercial, militar, histórico, por fabricante ou até mesmo por país de origem, né? Escolha que faz sentido para você, igual eu faço aí, tem aí mostrando a família Varig, né? Então, todos os aviões da Varig eu coloquei no mesmo lugar, né? E a exposição também é importante, né? Você pensar em como você pode exibir suas miniaturas, né, nas prateleiras abertas, que eu acho super ótimo, igual eu coloquei aqui nessa estante que eu mandei fazer propriamente para as minhas miniaturas, né? Isso é ótimo para mostrar a coleção, mas pode usar outros vários tipos de vitrine com vidro, com proteção para poeira, para tudo. Eu optei em deixar ela aberta em exposição e dividida aí por famílias, né? E assim, uma forma de identificar também, às vezes tem miniaturas que eu coloco etiqueta, né? Às vezes são aviões mais raros ou que o pedestal não vem com a identificação. Eu acabo colocando uma etiqueta de identificação dizendo quem é o avião, qual é o fabricante, né? O tempo de produção, quantas unidades foram produzidas. E isso tudo tem na minha planilha virginiana de colecionador, né? Que eu vou falar dela daqui a pouco. E quem tem uma coleção de miniaturas é preciso ter cuidado na manutenção delas também, tá? Então é importante que a estante, o expositor, fique sempre limpo, né? A gente mantém as miniaturas limpas também, bem cuidadas, né? Então eu utilizo ou um pano macio ou aqueles pincéis de maquiagem, né, que tem as cerdas bem macias, né, não uso produto químico nenhum para não desgastar a pintura, para não estragar, para não ter risco, né, e guardar num local onde não corra risco de ser manipulado, danificado, ou até mesmo que alguma criança venha mexer, porque isso aqui não é brinquedo, isso aqui é uma coleção, tá? E a coleção ela precisa ser bem preservada para a gente tê-la por bastante tempo, né? Então eu tenho 2 hangares montados, esse diorama de aeroporto e o da Azul que eu mostrei um pouco mais acima aí também. Eu gosto do diorama, né? O diorama ele tem uma representação de um cenário real, né? E eu também, né, coleciono dentro da minha estante as caixas, né, das miniaturas que vem, né? Então guardo todas aí, tá? Então, se eu precisar transportar para algum lugar, se precisar levar para algum evento, ou se precisar me mudar de casa, então eu tenho tudo, todas as caixas guardadas das minhas miniaturas, né? Tenho aí uma coleçãozinha de necessaire também de companhias aéreas que eu gosto também de colecionar, né? E é importante ter uma documentação para registro, né, da sua coleção, que eu vou falar com vocês agora mostrando a planilha virginiana de coleção do Hangar Calef. A famosa planilha virginiana de coleção. Vou mostrar para vocês primeiro o que eu tenho nela, né, marcado aqui. Eu sempre mantenho
a primeira coluna fixada, né? Porque se eu precisar rolar aqui para baixo, né, eu tenho uma forma mais fácil de identificar as miniaturas que eu preciso, né? Eu sempre deixo com filtro, porque aí eu posso filtrar o material que eu utilizei, né? Que eu comprei da miniatura, qual foi o fabricante da aeronave, né? A escala, né? Então eu posso fazer aqui essa filtragem que às vezes eu preciso de um determinado tipo de modelo, né? Eu quero fazer exposição de alguma coisa, eu quero gravar um vídeo sobre um determinado tipo de aeronave. Mas bora lá ver o que nós temos. Então eu tenho aqui a ordem de chegada, né? Então vai até cá embaixo, vou descendo, descendo, descendo. Nós já estamos com 74 miniaturas, né? Então eu tenho que abrir um outro. A planilha vai se modificando, né, gente? À medida que eu vou percebendo que eu preciso de mais informações, eu vou acrescentando colunas. Então, se já publiquei o vídeo no YouTube, o link do canal, né? A data que ele chegou, o valor que custou aquela miniatura, a origem, né? Onde foi a loja que eu comprei ou se foi presente de alguém, a escala, que é importante definir, né? Qual é a escala. Então, eu tenho aviões escala 1 para 100, 1 para 200, 1 para 400, 1 para 500 e 1 para 600. Então aqui tem, se eu quiser filtrar, tá vendo? Eu tenho aqui a forma de filtragem de escala. Às vezes eu quero um avião determinado de uma escala tal, eu venho aqui. Então a fabricante, né, quem foi que construiu aquela miniatura, né? Então são as marcas, né? Então a gente pode ver aqui a WH Aircraft Model, ATL. Eu gosto muito da Dragon Wings, também gosto muito da Inflight, da Gemini Jets. Então tem aqui as fabricantes, né, quem produziu a miniatura. O material da miniatura, então, se eu quiser selecionar aqui, eu tenho die-cast, lã de fibra de vidro, madeira, plástico, polipropileno, resina, snap fit, né, que é o plástico. Então, a fabricante, aí eu já venho com as informações do avião, a fabricante da aeronave, então Airbus, né, Antonov, ATR, né, Boeing e tudo mais. O modelo do avião também, se eu quiser filtrar também, eu quero um determinado tipo de avião, eu filtro ele aqui. O código hexadecimal, né, que é aquele código que a gente encontra, né, para localizar o avião, né? Então, aqueles aviões que já não voam mais têm o seu código hexadecimal baixado, mas eu gosto de ter, às vezes dá vontade de saber onde está aquele determinado tipo de avião, se ele está voando aqui no Brasil. O número de série também da aeronave. Aí eu venho aqui, marco também a matrícula. A matrícula também é muito importante para a minha coleção. Então eu só compro miniaturas que possuem matrícula. Então vocês veem que todos têm matrícula ou nome, né? Como por exemplo, esse da Panam, que é um 747, né? Ele foi baixado já, ele era o Clipper Plymouth Rock, né? Então que a Panam chamava seus aviões de Clipper, então eu procuro deixar essas informações o mais fidedignas possível, né? A companhia a companhia aérea daquela miniatura, então aqui tem Varig, Boeing, Transbrasil, Força Aérea Britânica, KLM, Panam, Air France, Varig, VASP, Azul, então eu coloco aqui. Tenho aqui o ano de início de produção da aeronave, vocês observam que cada linha é uma aeronave, tá? Quando que foi o fim da produção daquela aeronave, quantos aviões foram produzidos daquele modelo, aí eu venho o quê? Com as dimensões reais do avião, né? Quanto que ele mede, né? Então, esse 737NG, né? Então tem o tamanho aqui de 39,5 por 34,3 por 12,5, né, no tamanho real, e ele, como está numa escala 1 para 400, eu também coloco a dimensão da miniatura, né, que é pegar cada tamanho desse aqui, dividir por 400 e multiplicar por 100, que você vai ter aí o tamanho certinho, se você não quiser calcular com a régua, né. Aí eu coloco também os motores do avião, né, o alcance, a autonomia, né, quantos quilômetros aquele avião voa, né, a sua velocidade máxima, eu sempre coloco em quilômetros por hora e por Mach também, que é o cálculo de
velocidade do som, né? Velocidade de cruzeiro, que é aquela velocidade que o avião voa mesmo com a gente, o teto máximo, que é o alcance que aquele avião tem de altura, o peso vazio, o peso de decolagem, e aí eu venho com outras informações que eu acho interessantes ter na coleção, que é a data do primeiro voo, né? A primeira companhia aérea daquela aeronave, a primeira matrícula, porque às vezes eu gosto de colocar a primeira companhia aérea, a primeira matrícula, porque os aviões eles rodam muito, né? Boa parte da aviação mundial é feita por leasing, né? Então, uma empresa não quer mais aquele avião, devolve para a lessora loca para outra pessoa, para outra empresa, então a matrícula muda, a companhia muda, então eu gosto de colocar a primeira companhia aérea, a primeira matrícula, o último voo, né? Se aquele avião voou, não a idade da aeronave, então eu faço um cálculo aqui, né? Tem uma formulazinha de cálculo que ele vai mudando à medida que o ano vai passando, então vai apresentando um score aqui de envelhecimento da aeronave. Aí eu tenho aqui a última companhia aérea e a última matrícula, né? Como eu falei com vocês, os aviões às vezes mudam de, de companhias aéreas, como por exemplo deixa eu pegar aqui, esse Boeing 747-800, né? Então, a primeira companhia aérea dele, só para vocês terem ideia, né? Peso máximo, a primeira companhia aérea dele foi a Boeing, né? E a Boeing depois repassou para o estado do Kuwait, né? Então, mudou a matrícula, então ele tinha uma matrícula pela Boeing e agora ele tem uma outra matrícula. Então, ó, aqui é a matrícula da Boeing e aqui a matrícula da última companhia aérea, né? E eu sempre coloco como a última página aqui o status, né? Como esse avião está, se ele está ativo, se ele está armazenado, né? Então, igual aqui esse 747 que era da Boeing, ele está armazenado, foi armazenado em agosto de 2022, né? O avião da Gol, que tinha manteve a mesma matrícula, mas ele está licenciado para voar pela Mercado Livre. Então, sempre eu vou atualizando também essa planilha, nessa parte de status. Eu, pelo menos uma vez por mês, dou uma olhadinha nas matrículas, principalmente naqueles que estão ativos, para saber se eles continuam ativos, que é uma forma de eu registrar. Então, tem aqui todas as aeronaves e a galera fica perguntando, preço, Sandro? Depende muito. Eu tenho aeronaves miniaturas que custaram R$50, né? Custaram R$48, R$100, mas eu tenho miniatura aqui que custou 1.520, né? Então é um hobby que não é um hobby tão baratinho, mas que você vai comprando uma vez por mês, você vai lá, divide no cartão, né? Então aqui tem a coluna de preço, porque eu gosto de saber também por quanto que eu paguei, e isso também é uma forma de saber se está havendo ou não aumento de preço. Eu dei uma pausa agora nas compras, porque o dólar está muito alto, né? E essas miniaturas são em grande parte importadas, então tive que dar uma freada para baixar o dólar para poder voltar a comprar, né? Então aqui tem todo o valor, e se eu selecionar aqui a coluna toda, que eu não vou fazer isso, eu sei o quanto que eu gastei, né? Então aqui eu ainda tenho um gráficozinho, né? Com esse gráfico eu gosto, que são para saber se as famílias estão completas, né? A porcentagem de empresas, né? Antonov, Cessna, Tupolev, Boeing, ETR. Então tem um gráfico que eu vou atualizando, né? Então os destinos dessas miniaturas, né? Se eles estão em atividade. Então a gente vê aqui, ó, da minha coleção, 11% está em atividade, né? Aqui a gente tem que estão armazenados, né? Aliás, 27% estão em atividade, 34% estão armazenados, né? Então aqui eu gosto muito porque mostra os aviões que estão sucateados de uma forma mais objetiva, 10% que estão em exposição em museu e 10% aí que foram aviões convertidos, né? Então aí tenho aqui também a minha escala, a minha maior parte de coleção é da escala 1 para 400, tá? Então eu gosto de ter esse gráfico, né? Então é uma planilha bem grande. Então os aviões que têm produção, tá vendo? 37% dos aviões estão em produção e desses aqui 63% já estão fora de produção. Então são miniaturas que são mais raras, mais cara
que eu tenho na coleção é um Boeing 747-200 da Varig, que custou R$ 1.520, que foi um presente, um presentão, né? Então, aqui tem os valores médios, né? Então, aqui eu tenho as famílias que eu já completei, né? As famílias da Boeing, família da Boeing, família da Airbus, né? Então, os meus custos adicionais, né? Às vezes a prateleira que eu usava, né? Estante. Então, eu tenho o valor aqui de tudo, né? Quando que colocou, tal, tudo bonitinho. E também uma planilha dos livros que eu já comprei e vou ticando eles aqui se eu já li ou não, né? Tô faltando ler aí ainda a história não contada do maior acidente aéreo da aviação brasileira, né? Que eu tô criando coragem também, ele fica marcado aqui como a ler, né? Então, tô criando coragem porque envolve uma situação bem difícil. Então é isso aí, pessoal. Essa é a planilha virginiana de colecionador de aviação. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, onde eu mostrei para vocês a minha coleção e como é que eu organizo, divido eles em família, divido essas miniaturas em famílias, grupos, e também a planilha virginiana de coleção, que é extremamente útil e importante para mim na minha organização da planilha do Hangar Calef e a organização dessa estante que é trabalhosa de manter. Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreva para você ficar sabendo de notificações assim que elas saírem, assim que vídeos novos forem postados aqui no Hangar Calef. Marca a sinetinha para você ficar sabendo antes. E acompanha também lá no Instagram, que eu sempre dou uma dica do vídeo do domingo que vai rolar, igual eu fiz essa semana, que eu já botei lá uns prints da planilha. Então é isso aí, pessoal. Um abraço de urso, um beijo no coração e fui! Valeu!